Vamos fazer tudo numa tomada só e a gente vai cortando. Eu estava ensaiando antes o começo. O começo vai ser assim. E aí, inovadores, tudo bem? Eu sou o Felipe e aqui nós vamos falar sobre inovação, empreendedorismo, criatividade e como tirar boas ideias do papel. Aí entra a abertura, que vai ser tipo só uma coisa passando na tela. E aí eu vou ter que explicar o que a gente vai ver hoje. Você já passou por uma situação em que precisava resolver um problema e não sabia como? Ou quem sabe vive numa empresa, numa startup, o pessoal quebrando a cabeça para trazer uma nova funcionalidade para um produto ou criar algo novo num serviço e não sabia o que fazer? Pois é, isso é muito comum, a gente ter aquela trava mental em que as ideias não vêm. Por isso que eu quero mostrar para você hoje uma ferramenta muito legal de inovação, que eu gosto muito, já apliquei várias vezes e que traz resultados excelentes. Com ela, você vai poder criar muitas ideias em pouco tempo. E o nome dela é Crazy Eights. Aí entra o nome Crazy Eights. E por que essa ferramenta se chama Crazy Eights? Porque usando ela, em 8 minutos, você vai ser capaz de criar 8 ideias diferentes para aquele problema que você tem que resolver. Isso mesmo, 8 minutos, 8 ideias vão surgir na sua frente. Por quê? Com a pressão do tempo, você vai tirar aquela coisa do meu Deus, o que será que vão achar? Ai, será que vão rir da minha ideia? Ai, será que isso aqui vale a pena? Com o Crazy Eights, todos os pré-julgamentos são jogados para fora e o tempo te pressiona a criar sem filtro nenhum. E como funciona a ferramenta? Tudo que você vai precisar é uma folha em branco e uma caneta. Só isso, nada mais. O ideal é que você junte um grupo de 5 a 15 pessoas. Menos do que isso, fica pouca gente, pouca ideia, pouca dinâmica. Mais do que isso, as ideias já começam a ficar muito abarrotadas, as pessoas começam a falar uma em cima da outra. Junta um grupo então de 5 a 15 pessoas e explica que vai ser aplicado o Crazy Eights. As pessoas podem trabalhar individualmente ou em duplas. Mais do que isso, já vai virar confusão e as ideias vão sobrepor. Então, cada pessoa ou cada dupla recebe uma folha em branco e deve dividir essa folha 4 vezes, sempre dobrando na metade. É importante marcar bem os vincos e fazer dobras iguais, bem na metade. Com isso, você vai ter uma folha com 8 partes iguais e em cada parte vai ser colocada uma ideia diferente. E como vai funcionar a dinâmica? Você vai colocar um cronômetro na tela com 8 minutos e avisa o pessoal que eles vão ter esses 8 minutos para escrever 8 ideias diferentes para solucionar aquele problema, aquele desafio que vocês estão tentando resolver. Sim, o pessoal vai reclamar nessa hora, vai dizer que é pouco tempo, mas essa é a grande sacada dessa ferramenta. O tempo é curto mesmo. Aí, as pessoas vão começar a descrever as ideias delas. Esses 8 minutos vão ser bastante corridos. Então, o que normalmente as pessoas fazem é desenhar um esboço, fazer uns rabiscos, descrever em poucas frases a ideia geral que elas estão tendo. Às vezes, nem todo mundo vai conseguir terminar em 8 minutos. Não tem problema. Eu costumo deixar mais 1, 2, até 3 minutos para que todos possam terminar. O importante, mais do que os 8 minutos, é a pressão do tempo. É todo mundo saber que tem pouco tempo. 8 minutos é um número simbólico para virar 1 minuto por ideia. O que acontece depois? Depois que todos terminaram de escrever as suas ideias, vem o momento de compartilhamento. Compartilhar é essencial na inovação. Cada um vai explicar as suas 8 ideias para todos os presentes e os outros que estão escutando, eles podem adicionar, podem comentar. Nesse momento, você vai perceber que muitas ideias se repetem, muitas ideias são parecidas, uma agrega a outra. Isso é muito comum e é muito saudável, porque na verdade muitas ideias estão ali, no meio da galera, no meio do pessoal, só falta o quê? Conversa, troca. Outra coisa que você vai notar é que geralmente as primeiras 4 ideias são ideias mais básicas, feijão com arroz, coisas que já foram discutidas. Isso é normal. O cérebro tende a pensar que tem que fazer as coisas rápidas em pouco tempo
e as ideias mais básicas, aquelas que já foram discutidas, vão ser as primeiras a saírem. Não tem problema, é assim que a ferramenta funciona. O que acontece é que as ideias de 5 a 8 geralmente são aquelas que são realmente inovadoras, são aquelas que realmente trazem uma nova proposta. Normalmente, depois que o momento de compartilhamento acontece, vai ficar evidente que 2, 3, no máximo 4 ideias foram aquelas mais aceitas, que o pessoal gostou mais. Essas são as ideias que você está procurando, essas são as ideias que de fato vão ajudar a resolver o seu problema. Em resumo, o Crazy8 é uma ferramenta para criar muitas ideias em pouco tempo e que as pessoas removam aqueles filtros, aqueles preconceitos e que elas não fiquem se perguntando o que os outros vão achar, que elas criem ideias de forma mais livre. O Crazy8 permite também a troca de ideias, o compartilhamento no grupo e a criação de um ambiente seguro em que as pessoas se sentam bem e à vontade para criar e trocar suas ideias. Inovadores, espero que tenham gostado dessa ferramenta. Eu, como já falei, gosto muito dela. E se você aplicar ela no seu dia a dia, no seu trabalho, conta pra gente como foi a experiência, o que as pessoas que participaram da dinâmica acharam e se de fato você conseguiu gerar boas ideias. Ok? Muito obrigado e até a próxima!